Com a aprovação da reforma tributária, como é que fica a situação de quem investe em fundos imobiliários e fiagros para receber dividendos mensais livres de imposto de renda? Sempre que sai alguma notícia negativa sobre os fundos imobiliários, o mercado tende a derreter. E hoje não está sendo diferente. Dá uma olhada no que está acontecendo com os fundos imobiliários neste momento que eu gravo o vídeo. Muita queda e muitas dúvidas com relação aos vetos que o presidente fez com relação à regulamentação da reforma tributária. É isso que a gente vai tratar nesse vídeo para que você fique bem informado e saiba o que fazer com os seus investimentos. Se você não me conhece, eu sou Ivan Araújo, consultor especialista em investimentos com certificação pela Anbima e sócio da Evolio Consultoria de Investimentos. Aqui no canal eu sempre trago assuntos que mexem com o nosso bolso. Então já fica o convite para você curtir esse vídeo e se inscrever para sempre ficar muito bem informado com assuntos que eu tenho certeza que vão te ajudar a controlar e investir melhor o seu patrimônio. No dia 16 de janeiro, o presidente Lula sancionou a regulamentação da reforma tributária com 15 vetos. Entre os vetos está a retirada de isenção para os fundos de investimento, medida que abrange tanto os fundos imobiliários como também os fiagros, que são os fundos de investimentos nas cadeias produtivas do agronegócio. Segundo o governo, a decisão foi fundamentada na Emenda Constitucional 132, que define quais entidades podem ser isentas de tributos e receber benefícios fiscais. Mas como é que fica então a situação dos fundos imobiliários e dos fiagros que muita gente investe e recebe proventos mensais livres de imposto de renda? Atualmente, tanto os fiagros como os fundos imobiliários são isentos de tributação sobre os resultados auferidos em suas operações. Ao não pagar imposto, o rendimento do fundo que chega na mão de quem investe nos fundos imobiliários e também nos fiagros acaba sendo mais interessante. Para quem busca renda passiva, então, investir em fundos imobiliários e nos fiagros é uma excelente alternativa. Isso porque esse tipo de investimento distribui proventos mensais para os seus cotistas e esses proventos são isentos de imposto de renda. Como os fundos não pagam imposto, o resultado que ele ofere todos os meses acaba sendo maior, o que consequentemente tem um impacto positivo no valor a ser distribuído para os seus cotistas. Para quem não sabe, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir pelo menos 95% do seu lucro para os cotistas. Com a reforma tributária, cria-se novos impostos em substituição a impostos antigos, como PIS, COFINS e ICMS. Os novos impostos serão o Imposto sobre Bens e Serviços, chamado de CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços Subnacionais, chamado de IBS. Além disso, a gente ainda vai ter o imposto seletivo, que também ficou conhecido como Imposto do Pecado, que vai ser aplicado em produtos nocivos à saúde, como é o caso do cigarro e bebidas açucaradas. De forma gradual, então, o CBS substituirá o PIS, COFINS e o IPI, enquanto o IBS tomará o lugar do ICMS e do ISS, impostos dos quais os FIIs, até este momento, são isentos. E foi justamente isso que chamou bastante atenção do mercado, porque o veto presidencial tirou do rol de isenções os fundos de investimentos. E como eu disse, dentro desses fundos de investimentos estão também os fundos imobiliários e os fiagros. Segundo a Advocacia Geral da União, esse benefício fiscal para os fundos não estava previsto na Constituição, justificando a decisão de exclusão da isenção. O veto, então, deixa os fundos na mesma categoria das demais empresas. Dessa forma, os fundos passam a pagar impostos sobre os aluguéis recebidos, ganhos de capital com a venda de imóveis e outros rendimentos, como já funciona para qualquer outra empresa. Ou seja, embora muita gente vai achar que os proventos que receberá mensalmente serão taxados pelo imposto de renda, por hora, neste momento, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que a atividade do fundo será impactada com esses novos impostos e o resultado que o fundo terá será provavelmente menor. Então, na verdade, o provento mensal, até este momento, continua isento de imposto de renda, porém terão sim impacto, já que o resultado do fundo deverá ser menor ao pagar esses impostos. Então, para ficar muito claro, os proventos pagos a pessoas físicas continuam isentos até este momento. E claro, vai ter muita discussão ainda. O veto pode ser derrubado pelo Congresso, não se sabe ainda se vai acontecer isso.
Porém, o que a gente sabe é que se a medida seguir adiante, o resultado do fundo tende a ser menor. Os fundos podem até repassar parte desses custos que terá a partir de agora com esses impostos para os inquilinos, mas a gente também não sabe como é que os inquilinos vão se comportar com relação a esse repasse de custos. É algo muito novo e que a gente ainda precisa acompanhar. As medidas devem ter um impacto apenas em 2027, já que os testes para essa nova forma de tributação iniciam em 2026 e vão aumentando gradativamente. Quem será impactado então por esta decisão? Os FIIs de tijolo e FIIs de papel devem ser os mais impactados por essa medida. No caso dos FIIs de tijolo, deve haver aí um reajuste no aluguel e uma negociação entre proprietários e inquilinos deve acontecer. No caso dos fundos de papel não está muito clara. A princípio, o imposto pode ser cobrado quando da liberação do CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, que o fundo de papel tem na sua carteira. Outra categoria que também não está muito clara é como é que vai funcionar essa tributação com relação aos fundos de fundos. O que a gente tem até então são estimativas iniciais que apontam para um impacto entre 10% e 12% na rentabilidade dos cotistas. Além, claro, de toda a incerteza jurídica que essas medidas trazem a partir de agora. Essas mudanças também não ocorrerão agora, porque a unificação desses impostos deve começar a acontecer a partir de 2026, quando começarão alguns testes. O impacto maior, então, deve começar em 2027 e deve ser implementado integralmente até 2033. Ou seja, tem um bom período de tempo ainda para o mercado entender de fato as mudanças e cada investidor repensar nas suas estratégias. Provavelmente você deve estar pensando se deve vender as suas cotas. Vender neste momento pode ser muito precipitado, até porque o Congresso pode derrubar este veto do presidente. Se isso não acontecer, a gente ainda tem tempo para repensar as estratégias e entender melhor o impacto real dessas medidas. Não é a primeira vez que os fundos de investimentos entram no radar do governo para que sejam tributados, e neste momento o que a gente pode fazer é entender melhor o que está sendo aplicado e aguardar para saber se realmente o veto do presidente não será derrubado. Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração com relação aos fundos de investimentos imobiliários e aos FIAGROS é que neste momento, onde a taxa de juros está elevada, eles estão sendo negociados com descontos bem atrativos. Então, se você gosta de receber renda passiva, gosta de investir nesse tipo de ativo, neste momento nós temos excelentes oportunidades na Bolsa de Valores. Obviamente que não é um ativo que você deve investir visando o curto prazo, mas sim o médio e longo prazo. Se você não sabe investir ou não está feliz com os seus investimentos, nós aqui da Evolve podemos te ajudar. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para que você possa agendar uma reunião com um dos nossos consultores, para que você tire suas dúvidas e o consultor possa também analisar a sua carteira e te dizer se você está no caminho certo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida e se inscrever aqui no canal. Qualquer novidade sobre esse assunto, eu trarei um vídeo novo para que você esteja sempre muito bem informado para tomar melhores decisões na hora de investir o seu patrimônio. Se quiser continuar aprendendo, clique aqui no vídeo que aparece na tela.